Eu diria que é um dos livros que fazem tanto sentido pra mim. Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar dos 5 melhores livros de não ficção que eu li no primeiro semestre de 2022. Bom, eu já comentei aqui no vídeo passado, com a lista, da nossa tag dos 50%, falando sobre os melhores livros, as leituras que eu fiz aí no primeiro semestre desse ano. E aí, como eu li muitos livros, eu li 30 livros até o dia 1/7, então até dia 30 de junho eu fiz uma lista, tinha 30 livros lidos. E eu li muitos livros bons, e aí eu não queria que essa lista assim se diluísse. Muitos livros eu não consegui nem mencionar naquele outro vídeo, então eu queria dar um jeito de falar desses livros aqui pra vocês. Então eu reuni nessa listinha aqui 5 livros de não ficção que eu li e que assim valem super a indicação, mesmo que você não estude a mesma área que eu, eu sou da área de letras, mas estou fazendo psicologia e faço estudos na área de psicologia. Mesmo que você não seja dessa área, são livros assim que eu recomendo muito se você tem algum tipo de interesse nesse tipo de leitura. Então o primeiro que eu vou mencionar é um livro que eu já mencionei naquele vídeo, então vou falar rapidinho, que é Ficções que Curam, do James Hillman, que é o meu autor favorito. Ele é um médico, também formado em letras, que fundou, digamos assim, ele não gosta disso, não gostava disso, da psicologia humaniana, ele não queria que existisse uma psicologia humaniana, ele é junguiano, e ele que, assim, encabeça essa nova linha que é da psicologia arquetípica, que vai ter o estudo dos arquétipos para tratar da psicologia. Tudo a partir do que o Jung postulou e tem aí na sua vasta obra. E esse livro são várias palestras que ele deu, são 3 palestras. A primeira é a ficção da história de caso. Aí ele vai falar uma rodada com Freud, então ele vai falar de vários textos, várias questões referentes ao Freud, de como que o Freud criou um novo gênero textual, que é a ficção de caso. Quem já conhece a obra do Freud, sabe que ele publicou muitos casos, ele ficcionalizou, ele trouxe aí os estudos de caso em suas obras para, inclusive, postular aquilo que ele foi pensando a respeito da psique, da mente, do comportamento, enfim, para criar a teoria dele, da psicanálise. E aí, por exemplo, o Menino dos Lobos. O Homem dos Lobos, o Menino dos Lobos? Oh, gente. O Homem dos Lobos é um desses casos. E aí o Hillman vai falar então sobre esse novo gênero que o Freud criou, que até então não existiam outras pessoas que escreviam relatos de caso, como essa leitura, que a gente... Essa produção desse conteúdo que a gente entra em contato a partir da fala ali no setting analítico, e quando a gente vai relatar, quando a gente vai escrever sobre isso, como isso é um novo gênero textual. E ele coloca muito bem, assim, sobre como nós, no fundo, somos todos contadores de histórias. E no setting terapêutico, o que a gente está fazendo ali é quando nós somos o paciente. Nós estamos falando sobre a nossa ficção, nossa própria ficção. E quando a gente é o analista, a gente está ouvindo essa história para depois transformá-la em uma outra história que vai ser o nosso relato ali de caso. Então, eu gosto muito desse cruzamento entre as letras e a psicologia. Eu acho que esse texto faz isso brilhantemente. Ele vai falar, então, dessa questão do relato de caso no Freud, no Jung e no Adler. Mas eu achei incrível, assim, mesmo ele sendo um autor junguiano, ele fala bastante do Freud aqui, assim, com bastante propriedade. Vai falar do caso Dora, a fobia de um garoto de 5 anos, comentários sobre um caso de paranoia, o pequeno Hans. São títulos que ele chama de mais ficcionais. Depois ele vai criar como se fosse toda a narrativa freudiana é produzida da mesma maneira e pode ser desmantelada para dar uma resposta à questão por quê? Hermione está aqui querendo conversar conosco. Enfim, gente, é incrível esse texto. Eu acho que foi o meu favorito do livro. Ele me produziu vários insights. Eu fiquei fervilhando, assim, pra estudar mais, pra ir atrás disso. E tive muita certeza de que essa é a minha área mesmo, sabe? Quando eu li isso. O segundo é O Pandemônio de Imagens, contribuição de Jung ao Conhece-te a Ti Mesmo. Também muito bom, é que ele vai falar também desse gênero de autoficção ali na análise, sobre o que significa então a gente se conhecer quando tá fazendo análise. Vai falar de demonologia, deixa eu ver,
iconoclastia, sobre a questão da imagem, então, que é primordial para o estudo arquetípico, né, que é a questão das imagens, o poder curador da imagem. Não está no efeito mágico, literal. Se seu ouvido dói, pinte-o ou pendure uma réplica em metal em forma de ouvido em um santuário. Isso seria latria, uma idolatria da parte mórbida, ouvido como ídolo. Latria aqui assume uma relação de 1 para 1 entre ouvido e imagem, sem as implicações conotativas de ouvido, um ouvido surdo para suas próprias metáforas. Nessa perspectiva, a medicina é como a magia, é extremamente literal e idolatra a parte afligida. O ato de pintar a imagem ou conversar com ela em um poema é dúlia, um serviço à imagem, não ao ouvido, mesmo se somos levados a esse ato por sua dor. É incrível, assim, parece difícil aqui agora eu lendo, né? Não leve isso em consideração, mas toda a construção dele aqui é genial, é fabulosa, eu amo esse homem. Ele é incrível. E o terceiro ensaio aqui é O que quer a alma? A imaginação adleriana da inferioridade. E eu não conhecia o Adler, né? Ele também foi ali, depois do Freud, né? Tivemos várias linhas, digamos assim. E no que ele se distingue, então, do Freud, do Jung, como que o Hillman vai falar, então, sobre essas teorias dele, como que ele postulou, então, a respeito da psique, de como a gente funciona. Eu não conhecia e eu adorei conhecer. Então, ele vai falar de sentido ficcional em psicologia arquetípica, ele vai falar, deixa eu ver aqui, sentido de comunidade, que é uma questão, é um traço muito importante para a teoria do Adler, que eu adorei, quero estudar mais também a respeito. Enfim, e fora, né, a lista de referências e notas bibliográficas que a gente tem ao final, que é pra gente continuar se enfiando nesse caminho sem fim. Então, assim, amei, vocês viram, amei demais. Recomendo se você gosta desses assuntos. É um livro que você vai ler muito rápido e vai querer revisitar sempre. E, enfim, muito maravilhoso. O próximo é outro livro que eu já falei no outro vídeo, mas que tá nesse top 5, né? Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Eu já falei sobre ele, então também só quero mencionar aqui que é um livro de não ficção que usa a escrita literária para falar de um relacionamento tóxico vivido entre a autora e uma ex-namorada. Então, assim, ele tem assuntos muito difíceis de serem traduzidos, né? De serem vividos e memorados, enfim. Mas a forma é muito engenhosa, é muito única, assim. Eu nunca li nada parecido com esse livro. Então, ele tinha que estar nessa lista também, porque foi incrível, maravilhoso. Não tem uma pessoa que leu esse livro e não tenha gostado. Então, fica aí a minha recomendação, Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado, da Companhia das Letras. O próximo é Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, da maravilhosa Bell Hooks, que eu vou deixar aqui a capinha. Esse livro eu li no Kindle e foi uma releitura. Eu já tinha lido ele numa versão em inglês, quando eu tava na faculdade. Ai, tô rodando. Quando eu tava na faculdade ainda de letras, eu fiz uma disciplina na antropologia chamada Psicologia das Emoções. E lá, a Laura Coutinho, que é uma professora assim, ai gente, perfeita, maravilhosa. Se você está na USP e tiver condição de ter aula com essa mulher, vá, porque ela é apaixonante. Ela indicou pra gente Bell Hooks, foi ali que eu conheci a Bell Hooks. E esse livro é, assim, é quase, eu diria que é um dos livros que fazem tanto sentido pra mim, assim, que eu queria entregar pra todo mundo, tipo, quer saber quem eu sou? Lê esse livro aqui um pouquinho, que você vai entender muito das minhas ideias. Você vai entender o que eu acho que é a nossa vida, pra que a gente tá nesse mundo, o que eu acho que é importante, porque é quase um manifesto, digamos assim, é um compilado de ideias dessa autora maravilhosa que é a Bell Hooks, falando sobre o amor. E por que o amor é importante? Por que a gente tem que usar o amor como verbo e não como substantivo? A gente tem que usar o amar, o amor, como uma construção cotidiana, como algo que é você querer o crescimento da pessoa em todos os sentidos, não só de saúde, mas também na parte que ela chama ali espiritual, mas a gente pode colocar a alma no lugar disso, ou a parte mais subjetiva, enfim. Você quer o crescimento, você quer o melhor para essa outra pessoa.
e que isso deveria nos orientar das nossas relações. A gente chama de amor muita coisa que não tem nada de amor, e a gente chama de amor, às vezes, o que é proteção, às vezes o que é cuidado, o que é zelo, o que é carinho, mas isso não necessariamente é o amor. Porque às vezes uma pessoa, não é porque ela te protege que ela quer o melhor pra você incondicionalmente. Não é porque uma pessoa tá cuidando de você naquele momento que ela te ama. E às vezes a gente tá em relações de cuidado, de zelo, ou minimamente uma relação íntima, e a gente acha que essa relação é amorosa, e ela não tem nada de amor. E eu gosto muito que ela, assim, traz uma problematização que pra mim é fundamental, que é a respeito de como é difícil de a gente, assim, internalizar, da gente ter essa ideia como algo que infelizmente é verdade, que a gente muitas vezes não conhece o amor por meio da nossa família. A gente vem de uma família que não tem o amor como a base das relações ali. Então a gente vai conhecer muitas coisas que inclusive são opostas ao que é o amor nessas relações. E a gente vai achar que, nossa, eu fui amado. Não, a minha mãe, ela me batia porque ela me amava. Ou, o meu pai, ele não deixava saber, mas sabe como é, né? É muito cuidado, é proteção demais. E aí, isso, na verdade, ela escancara ali, que, inclusive, falando sobre a própria família, e como isso foi dolorido pra ela também. Mas é uma forma da gente se reorientar, sabe? Se reatualizar, dar um F5 aí, dar uma atualização de software, né? Quando tem uma nova atualização disponível, tipo, leia esse livro. Porque é isso, assim, aí você começa a pensar, nossa, eu tô nessa relação pra quê, né? Eu tô querendo o meu melhor e o melhor pra essa pessoa? Ou a partir do momento em que ela não quer o que eu quero, a partir do momento que ela faz alguma coisa que eu não quero, mas que faz bem pra ela, e eu vou querer controlar, e eu vou ficar mal, e aí, assim, ciúme e até mesmo traição. Enfim, tem muitas coisas que esse livro discute e que eu acho, assim, incrível, incrível, incrível. Eu acho belíssimo o estudo que ela faz, porque é quase uma revisão bibliográfica que ela apresenta a respeito de como o amor e as relações são tratadas ao longo aí da literatura voltada para esse tema. Então, muitos livros considerados de autoajuda, muitos psicólogos comportamentais, muitos pesquisadores da área falando sobre o amor. E ela vai mencionando, então, muitos títulos. É um livro, assim, que você sai cheio de leitura querendo a ser feita, né? Que você vai circulando aí os títulos que ela vai indicando. E, enfim, vale muito, muito, muito a pena. A Bell Hooks, assim, é maravilhosa. E toda a obra dela vale muito a pena. Mas se você nunca leu nada, eu indico começar por esse, porque é isso. Eu acho que se todo mundo souber o que é uma vida baseada no amor, uma existência a serviço do amor, não vai parecer tão piegas, igual eu dizendo agora, tipo, eu vivo por causa do amor, eu vivo porque eu acredito que o amor vale a pena, né? Que parece uma coisa meio, não sei, sentimental, né? Parece que eu tô falando de amor conjugal, não sei que imagem que vem aí na sua cabeça quando eu digo isso, mas esse livro, ele expande, assim, e mostra, coloca um foco nesse grande protagonismo que deveria ter o amor na nossa vida, e eu amo demais. Então foi uma releitura, assim, que me trouxe muito, muito, muito pra pensar, e eu amei. Quero reler outras vezes mais pra frente, e com certeza eu vou pensar outras coisas, porque livros incríveis são assim. Toda vez que a gente lê, a gente vê outras nuances, a gente já não é a mesma, então também, enfim, maravilhoso. O próximo é ficções que eu já falei, Na Casa do Sonho já falei, Tudo Sobre Amor já falei. Diante da Dor dos Outros, da Susan Sontag. É outro clássico aí, né, pra galera da antropologia, enfim. Eu sempre tive esse livro na minha lista de livros pra ler e nunca lia, sempre deixava pra depois. Aí ele tava no meu Kindle há muito tempo. Aí sabe quando você termina o livro e fala, qual que eu vou começar agora? E aí eu decidi clicar naquele, e eu tinha acabado de ler Os Atos Humanos, da Han Kang, que eu mencionei ali no nosso último vídeo, da tag de 50%. Então, pra mim, fez todo sentido. Ele se conectou, assim, como nunca, porque nesse livro, a Susan Sontag vai fazer a discussão sobre o jornalismo fotográfico, né, a fotografia jornalística dos corpos, enfim, em situações de vulnerabilidade, de guerra,
corpos de pessoas mortas, como que isso deve ser ou não representado, como isso deve ser ou não divulgado na mídia, qual é o compromisso ético que nós devemos ter diante dessas imagens, diante desses corpos que estão ali sendo representados. Um jornalista que vai a campo e aí vê toda aquela catástrofe acontecida ali, como ele deve se portar diante daquilo e registrar aqueles acontecimentos. E isso, assim, feito de um jeito sublime, que a Susan Sontag é outra mulher, assim, que é de tirar, assim, me deixar sem palavras, porque também ela é maravilhosa, inspiradora, e acho que esse texto dela não é à toa que ele é tão famoso, que ele é tão reeditado, relançado, porque ele traz esse assunto bastante importante. E um detalhe que eu tava falando no outro vídeo e eu não terminei de contar naquele vídeo é que quando eu tava lendo os Atos Humanos foi quando estourou, né, a guerra na Ucrânia. Então, assim, ficou muito palpável, sabe? Parecia que aquilo que tava passando na televisão era aquilo que eu tava lendo nos livros. Nesse também, porque é isso, a gente viu muito, né, essa cobertura midiática agora com drone, com tudo, com todo tipo de celular, as pessoas fazendo live e teve toda uma publicidade voltada, né, a querer ajudar na guerra, enfim. E assim, é aqueles corpos, aquelas pessoas mutiladas ali no meio do caminho e como lidar com essas imagens, como nós, espectadores, lidamos com essa imagem e como a pessoa que tá tirando a foto, que tá registrando aquele momento também lida. Então, esse panorama do nosso mundo, infelizmente, ficou muito, assim, colado com essas duas leituras que eu fiz esse ano. Então, acho que acrescentou muito pra minha leitura, mas de um jeito triste, né? Porque, infelizmente, não é só de memória, não é só de citação que essas ocorrências vão vir nos livros. Eu tava vendo algo ali na televisão, ao vivo, sabe? Acontecendo. Então, é assustador. Mas vale muito, muito, muito a pena esse livro. E por fim, mas não menos importante, eu vou falar sobre A Alma Precisa de Tempo, da Verena Cast, que é outra autora junguiana. E aí, se você estuda psicologia, tem interesse nos estudos junguianos, gosta dessa perspectiva de pensar na alma, esse livro é lindo. É lindo, assim, eu lia esse livro, assim, feliz, sabe? Tipo, emocionada. E falava, é isso, é sobre isso, assim, sabe? Porque a alma precisa de tempo. Parece uma frase, parece uma colocação banal e, assim, claro, todo mundo precisa de tempo, mas é muito... A forma como ela justifica, como ela, né, argumenta a favor dessa tese é muito bonita. Os exemplos que ela traz. É um livro curtinho também, ele é muito rápido. Ele é publicado pela editora Vozes, eu vou deixar a capa porque eu também li. E essa autora eu gosto muito. E, enfim, é um livro belíssimo que, assim, dialogou muito, muito com essa leitura. Essa aqui, A Alma Perdida, da Olga Tokarczuk. Porque é um pouco isso aqui, esse livro deixa meio essa imagem, né, de que a alma precisa de tempo. E o nosso tempo aqui, cotidiano, globalizado, de vários metaversos e multiversos e tudo mais, e a gente tá muito acelerado, mas a alma precisa de tempo, as coisas precisam de tempo para serem vividas na alma, né? Todo o processo alquímico, né, que o Jung tanto traz, o Hillman também, para pensar a psicologia, não é à toa, porque a alma tá processando tudo isso de uma forma, num tempo que é quase oposto ao tempo que a gente vive aqui na aceleração, super aceleração cotidiana. Então a premissa desse livro é muito bonita e a forma como ela nos conduz para explicar por que a alma precisa de tempo também é muito bonita. E é uma leitura super acessível, assim, não tem termos difíceis, assim como a do Hillman, dá para você ler, se você não for da área, você vai entender. E os outros livros também, então nenhum livro que eu trouxe aqui é muito, assim, intelectualizado de jargões científicos, sabe? Uma coisa meio, nossa, só uma pessoa da área vai entender. Não, todos esses livros que eu trouxe são assim. Então fica aqui a minha 5ª recomendação de não ficção que eu li neste primeiro semestre e que eu amei ter lido. Me conta qual livro que você leu de não ficção esse ano ou em outro ano, enfim, vamos trocar indicações de livros, comentem aqui pra eu saber. Se você já leu algum livro desses que eu falei, se ficou com vontade de ler algum, se conhece esses autores e autoras, enfim. Muito obrigada e até a próxima!
Agora, pra quem ficou até o final, eu vou fazer um bônus e vou indicar mais um livro, que é esse aqui, A Voz e o Tempo, Reflexões para Jovens Terapeutas, publicado pela Ateliê Editorial, do maravilhoso Roberto Gambini. Esse livro foi indicação da Andrea, minha analista maravilhosa. E assim, desde que eu falei que eu queria estudar psicologia, ela falou, lê esse livro, B, lê esse livro, B. E aí, esse ano, eu fiz isso e li esse livro. É um livro muito bonito, ele é pesado, ele tem uma folha com uma gramatura diferenciada, parece um papel revista, assim, essas revistas mais chiquitosas, assim, e tem umas imagens também, então, veja só, começa com essa imagem, o gabinete, né, do Jung, fotos da casa, onde ele escrevia, onde ele atendia. Então, é um livro muito bonito. E, assim, ele também tem muitos textos aqui, feitos pelo Gambini, com uma diferença de tempo muito grande. Então, no sumário aqui, ele tem um prefácio da Adélia Bezerra de Menezes, aí depois tem uma introdução e aí vem, num certo tempo, relembrando Jung e um campo fértil. E aí, 10 anos depois, ele produziu outros textos e reuniu aqui num volume único, que é A Terapia como Ofício, Sonhos do Mundo Sem Limites, Sutilezas e Desafios da Transferência. Aí tem um outro que chama Percurso, que é a Jornada até Jung e Quem é Dono do Ar. E tem cartas no final, que ele recebeu aí de outras pesquisadoras. Enfim, ele vai ter todo um contexto aqui para essas cartas. E, gente, é maravilhoso. Eu gostei muito, muito mais dos textos que ele produziu 10 anos depois, né? Depois que ele já estava aí nesse mergulho na psicologia junguiana. Vai falar sobre como foi o processo dele chegar até lá, tudo que ele leu antes do Jung, como que ele foi ler a obra do Jung, como que ele descobriu que ele queria ser analista, como que ele começou a fazer análise, como foi a experiência dele como paciente, como que ele encara ali o setting terapêutico, a atividade dele como psicólogo. E pra mim, o creme de la creme desse livro é o capítulo sobre transferência. Inclusive, eu penso em gravar um vídeo aqui pro canal só sobre esse capítulo, porque também fez na minha cabeça, deu um boom, assim, fabuloso, que ele vai falar sobre a transferência a partir da perspectiva junguiana, e é um texto, assim, é um tema difícil de a gente encontrar, né, sobre como que essa questão da transferência e da contra-transferência é vivenciada e vista a partir dos junguianos, e ele faz isso aqui de uma forma maravilhosa. Então, assim, para quem pensa em seguir nessa área, para quem gosta da psicologia junguiana e quer ser analista ou tá estudando psicologia, eu indico esse livro, porque a gente vai ver aqui um cara que, assim, é super referência como analista, falando sobre a experiência dele desde o comecinho, sabe? Como foi esse projeto dele de analista, do começo até o fim. Então, belíssimo, maravilhoso. Fica aqui essa recomendação extra para quem viu até o final.